If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada, nós vimos a questão econômica, falamos aqui sobre a industrialização, vinda dos imigrantes, o convênio de Taubaté, a renegociação da dívida externa brasileira, né, o Fundo LOA, e eu fiquei de mostrar para vocês uma tabelinha com os produtos de exportação brasileira, e eu me esqueci. Então, antes da gente corrigir aquele exercício que eu deixei para vocês fazerem, eu vou mostrar para vocês a tabela, tá bom? Olha só essa tabela aqui, né? Eu tenho até, inclusive, 1900, né? Aqui desde lá o período do Império, quais eram aqui os produtos de maior importância, né, que mais saíam na nossa exportação. Então, eu tenho o café, que esteve ali no ranking, digamos assim, de importância, né, a partir ali de 1831, 1840, num nível de porcentagem muito alto, mas eu não tenho apenas o café, eu tenho outros produtos. Por exemplo, o açúcar, ele permanece sendo um produto importante, o cacau, a erva mate, o fumo, algodão, borracha. Percebam aqui o quanto a borracha aumenta aqui nessa década ali entre 1891 e 1900, já aqui pegando um período, né, da Primeira República. Então, a borracha, como eu disse para vocês, o que incentivou a compra do Acre, tem aqui a ver também com esse aumento na exportação desse material que era fabricado por meio aí da matéria-prima adquirida nessas árvores que tinha em grande quantidade no Acre, tá? Que é o látex, essa matéria-prima, beleza? Então, couros e peles também são importantes para essa exportação, mas obviamente, como eu disse para vocês, o café era o carro-chefe aí dessa nossa economia. Tá? Não era o único, mas é o mais importante até então, aqui esse período que nós estamos falando. Tudo bem? Se vocês tiverem interesse, volte no vídeo, tire print dessa tabela para que vocês possam consultá-la sempre que houver necessidade, sempre que vocês quiserem, tá? Vamos agora para a correção da atividade. Vou colocar aqui a imagem da atividade para a gente ir lendo o texto juntos, né? Para que a gente consiga responder a questão, beleza? Então, olha só. Leia os textos a seguir e responda as questões no caderno. Documento 1. Itália bela, mostre-se gentil e os filhos seus não abandonarão. Senão, vão todos para o Brasil e não se lembrarão de retornar. Aqui mesmo ter-se-ia no que trabalhar, sem ser preciso para a América emigrar. O século presente já nos deixa, o 1900 se aproxima. A fome está estampada em nossa cara e para curá-la remédio não há. A todo momento se ouve dizer, eu vou lá onde existe a colheita do café. Né? Essa é uma canção, Itália Bela, já em 1800 ainda, né? Na verdade em 1899, então eu já tinha esse fluxo, aparentemente aí o contexto pré-Primeira Guerra Mundial, né? O contexto da Itália econômico não favorecia essas pessoas e isso levava a esse desejo de ir procurar novas alternativas, aqui no caso demonstrando a possibilidade do Brasil e da colheita do café. Segundo documento, de todas as promessas que nos fazem na hospedaria dos imigrantes, nem a 10ª parte é verdade. Aqueles que estão bem na Itália, como vocês, meus filhos, não devem deixá-la. Digo-lhes isto como pai. Não acreditem naqueles que falam bem da América, porque são todos embrulhões que arruinaram muitas famílias. É preferível estar numa prisão na Itália do que numa fazenda aqui.
Olha que forte isso, né? Uma carta aparentemente escrita por um imigrante italiano, escrevendo ali para os seus filhos e mostrando a situação caótica, que não era bem assim, não era lá essas mil maravilhas, né, que eles falavam, e que na verdade ele preferia estar preso lá na Itália do que aqui trabalhando numa fazenda de café. Tais as péssimas condições que eram apresentadas para essas pessoas. Já houveram aqui novelas que representaram esse período, novelas globais, né? Terra Nostra, Esperança, mostravam um pouco dessa imigração e da vida desses imigrantes aqui nas fazendas, né? Nas lavouras de café. Esse documento já é aqui entre 1876 e 1902, certo? Documento 3. 2 ou 3 comerciantes atacadistas, possuidores de um certo capital e crédito, fornecem trabalho e, normalmente, meios a um número considerável de vendedores ambulantes. Estes, tendo crédito de um atacadista italiano, uma certa quantidade de mercadorias e gêneros dos mais variados, passam da cidade ao campo, de colônia em colônia, vendendo as mercadorias nos lugares mais distantes, não retornando enquanto não tenham terminado todo o estoque para pagar o comerciante e reabastecer para uma nova viagem. A maior parte dos nossos comerciantes começaram assim a fazer fortuna. Então aqui já bem mais na frente, os italianos em São Paulo, já aqui escrito em 1986, mostrando uma outra atividade desses comerciantes, ao invés de trabalhar ali nas lavouras de café, trabalhando como vendedores ambulantes, né? Vendendo mercadorias aí, indo de colônia em colônia, ou seja, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. Assim, aparentemente, o que relata no documento, ganhava-se mais do que trabalhar ali fixo nessa lavoura de café, tá? A pergunta: analise as informações e responda. Todos os imigrantes eram unânimes em enaltecer as qualidades da sua nova realidade no Brasil? Bom, na verdade, se nós formos ler atentamente a todos esses documentos, na verdade, essa postura de que eles deveriam vir, né, incentivando esses italianos, por exemplo, aqui no caso dos documentos se trata aí dos italianos, não mostra, né, não era unânime, ou seja, nem todos tinham essa mesma concepção de que ir para o Brasil era a melhor alternativa. As pessoas que já estavam aqui, portanto, algumas alertavam, como por exemplo foi a carta desse senhor aqui, o segundo documento, em que relata a necessidade, né, alerta os filhos para não virem ao Brasil e não acreditarem aí nas palavras dessas pessoas que incentivavam, que estavam ali tentando captar pessoas para vir para trabalhar nas lavouras de café. Então, nem todos elogiavam, nem todos acreditavam, nem todos defendiam essa vinda desses imigrantes para o Brasil, tá? Diferente da aula passada, eu não vou mostrar aqui para vocês um exemplo de resposta, porque eu quero analisar nos relatórios de vocês como vocês construíram isso, tá? Então, eu não vou colocar aqui a resposta completa, eu quero que vocês aí no exercício tenham construído de forma completa essa resposta, beleza? A número 2 é uma pesquisa que vocês precisam aí buscar sobre os imigrantes no nosso estado. Então pesquisem na internet, se vocês não tiverem feito isso na aula passada, pesquisem na internet, busquem dados de quais pessoas, quais países vieram para o nosso estado, aqui para a cidade de Morrinhos, quais foram as nacionalidades e como eles influenciaram e incentivaram na nossa cultura, na nossa economia, tá? Não é uma pesquisa grande, não quero que vocês façam colagem, não precisam imprimir nada, tá? Só leiam ou conversem com os pais de vocês e registrem ali no caderno, beleza? Fico aguardando, eu quero ir lá no relatório acompanhar e ler aqui o que vocês colocaram, tá bom?
Espero que vocês tenham entendido. Voltando para cá para o nosso conteúdo, né, nós vamos começar agora a ver uma série de conflitos que aconteceram nesse período da Primeira República. Né? Não foi um período da República Oligárquica, não foi um período em que não houve problemas, em que não houve conflitos, muito pelo contrário. Tivemos a existência de várias revoltas populares, conflitos, muitas vezes que nós chamamos de conflitos messiânicos, ou seja, que tinham por trás o cunho religioso. Quando eu falo conflito messiânico, a palavra messiânico lembra Messias, né, o enviado por Deus, enviado de Deus, né? Então, quando eu falo movimento messiânico, é porque tem esse cunho religioso. Geralmente tem uma figura que é o líder desse movimento, que vai se mostrar aí essa figura religiosa, esse líder religioso, tá? Vai ficar mais claro quando a gente for estudar cada um desses, tá? Então, na aula de hoje, tirando isso que nós já fizemos, né, analisar a tabela de exportação de produtos no Brasil e a correção desse exercício, nós vamos ver os conflitos messiânicos, né, os conflitos que aconteceram no Brasil durante a República Oligárquica. Acompanhe aqui comigo, tá? Bom, os conflitos sociais. Como eu disse para vocês, quando eu falo movimentos messiânicos, é porque geralmente eu tenho um líder religioso por trás desse movimento, conduzindo esse movimento, como é o caso aqui da Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia entre os anos de 1896 até 1897. Aqui ainda este conflito, como eu disse para vocês, nessa república oligárquica, tá? O líder desse movimento é uma figura chamada Antônio Conselheiro. Aqui eu tenho uma imagem, né, um desenho dele representando esse líder, e ele era um líder messiânico, era um líder religioso. Percebam que, inclusive, ele é retratado nas imagens de forma muito semelhante a Jesus, tá? As suas vestimentas humildes, né? Mais simples, a sua barba, cabelo, enfim, tudo isso procura aí aproximar a figura de Antônio Conselheiro a Jesus, por exemplo, tá? Esse movimento, essa Guerra de Canudos, foi causada pela miséria crônica da população nordestina, então pela miséria, pela fome, né, pela sede que já naquele período aquela população do Nordeste enfrentava, e isso aqui é muito interessante, meninos. Desde que o açúcar deixou de ser o principal produto da economia brasileira, né? O açúcar, ele era cultivado, né? A cana-de-açúcar era cultivado lá no Nordeste. Lembra? Lá no período colonial, vocês já viram isso. Desde que houve esse deslocamento, né, dessa economia brasileira, que antes era no Nordeste com o açúcar e passou a ser no Sudeste para o café, principalmente ali em São Paulo e em Minas Gerais, isso deixa o Nordeste com uma crise, né? Uma miséria crônica, e que vai agravando, óbvio, pelas situações climáticas, tem uma série de outros fatores envolvendo aqui essa questão nesse período aqui dessa miséria crônica, né, que aqui nós estamos colocando esse termo, por conta aí de todo esse passado. Em momento nenhum aqui eu já alerto e quero deixar aqui registrado isso, em nenhum momento nós estamos aqui nessa aula, ou eu estou depreciando ou falando mal, tá, de nordestino. É importantíssimo deixar isso, porque isso registrado, porque muitas pessoas, infelizmente, têm um preconceito imenso, né? E isso se chama xenofobia, né? Eu tenho preconceito de outra cultura, eu tenho preconceito da forma como a pessoa fala, e eu desvalorizo essa cultura, o que é aí redondamente, né? Erradíssimo, né? É um crime, inclusive, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Sem contar na riqueza, né, cultural, na riqueza aqui intelectual que o Nordeste nos proporciona, que o Nordeste tem.
Tá? Quem já foi, quem passeou por lá, teve a oportunidade de conhecer essas regiões, sabe aqui do que eu estou falando, né? Dessa riqueza cultural, dessa riqueza desse povo também que existe. Não é só miséria, tá? A gente tem que ter muito cuidado com o que a mídia retrata pra gente, com o que a mídia muitas vezes pinta o que é o Nordeste, que só existe fome, que só existe pobreza, enfim, né? E não é bem assim, tá bom? Não é nada assim. Não é nada assim, não. Não é bem assim, tá bom? Então, as causas: a miséria crônica da população nordestina, a má distribuição de terras, o descaso com o trabalhador rural, a seca, o aumento de impostos, a separação entre religião e Estado decorrente da proclamação da República. Então, todos esses fatores contribuíram para essa guerra de Canudos. Vou deixar em anexo aqui para vocês também algumas páginas do livro explicando também, contando como aconteceu essa guerra de Canudos, tá? E nós vamos fazer alguns exercícios também de fixação. Mas olha só, os camponeses, então, acabam seguindo o Antônio Conselheiro, que é esse líder religioso deles, e eles acabam criando, olha só a que ponto, né, esse conflito chega a criar um arraial de Canudos, ou um arraial de Belo Monte no interior da Bahia. Então, eles encontram ali uma região e fundam uma espécie de vila, né, comandada pelo Antônio Conselheiro. As pessoas, muitas vezes, vão deixar de morar, de acreditar nos coronéis, e vão morar com o Antônio Conselheiro. E isso vai gerar um problema muito grande para o Antônio Conselheiro, né? E para essas pessoas, porque eles vão estar tirando, digamos assim, os funcionários, as pessoas que antes eram fiéis a esses coronéis, e com essa crítica, com todo esse movimento de Canudos, eles vão percebendo aqui a exploração que era esse sistema coronelístico, né? Esse sistema do coronel, acabam saindo ali das fazendas dos coronéis, saindo das asas dos coronéis e indo participar desse movimento, indo morar lá com o Antônio Conselheiro. Obviamente que isso vai gerar aí um conflito com esses coronéis. Eu costumo dizer que o Antônio Conselheiro, esse movimento de Canudos, ele vai mexer com pessoas muito poderosas. Mexe aqui com os coronéis, porque tira essas pessoas de lá de suas fazendas, né? Tira seus funcionários e leva eles para o arraial de Canudos. Ele mexe com a igreja a partir do momento em que não concorda com a separação entre Estado e igreja, se mostra um líder religioso. Então a igreja católica naquele período não podia aceitar esse tipo de catolicismo, tem uma série de outros fatores ligados aqui também, mas que nesse momento a gente não vai se aprofundar, tá? Então ele vai mexer aqui com pessoas muito poderosas e que vão estar insatisfeitas com esse movimento que ele está fazendo, né? E é isso que vai gerar essa repressão a esse movimento, tá? A maioria desses movimentos que existiram aqui na Primeira República, na República Oligárquica, vão ser duramente repreendidos pelo governo, tá? Duramente repreendidos pelo governo. Vamos acompanhar aqui, olha só. Então, esse movimento, como eu disse para vocês, gera uma desarticulação da mão de obra do coronel, na medida em que essas pessoas saem das fazendas de café, principalmente, e vão morar lá com o Antônio Conselheiro, no arraial de Canudos, ou arraial de Belo Montes, né? E isso traz aí essa insatisfação dos coronéis perante esse movimento. Aqui eu mostro para vocês algumas pinturas que retratam, né, esse momento, esse vilarejo, esse arraial. Aqui as pessoas já após a repressão desse movimento, e aqui mostra o Antônio Conselheiro morto, né? Como eu disse para vocês, eu vou passar aqui uma atividade, nós vamos responder um texto que conta um pouco sobre como aconteceu essa repressão ao movimento aí de Canudos, tá? Seguindo aqui,
né, a comunidade forma um estado paralelo à república, uma vez que eles não concordavam, né, com essa república. Então, nesse arraial de Canudos, a gente costuma ainda, né, como eu disse para vocês, eles vão irritar esse governo também. Tá? Então, à medida que eles não concordam com a instalação da república, não concordam com a separação entre igreja e Estado, tira ali dos coronéis, né, os seus trabalhadores. Então, como eu disse lá atrás, eles irritam o governo republicano, irritam os coronéis e a igreja. Todos essas três grandes instituições, vamos colocar assim, da República Brasileira, vão se unir contra Canudos. Essa campanha de difamação contra Canudos atinge, então, os principais jornais da capital. Inclusive, vou entregar para vocês a foto aqui que mostra uma reportagem desse período, falando aqui um pouco, né, sobre essa história de Canudos, tá? E essa história de Canudos nos jornais, associando Canudos ao retorno da monarquia. Então, eles acreditavam que esses jornais diziam que esse movimento de Canudos era um movimento monarquista, que não queria o sucesso da república. Então, vai acontecer aí essa repressão a esse movimento. Essas três grandes instituições, república, os coronéis e a igreja, vão se unir contra esse movimento. Um livro que retrata esse período, que retrata essa guerra de Canudos, é Os Sertões, de Euclides da Cunha, tá? Teve ano retrasado, em julho, eu visitei o Rio de Janeiro e tinha uma exposição na Biblioteca Nacional sobre esse livro, uma exibição, assim, uma exposição fantástica. Depois, se quem tiver aqui, alguém tiver interesse, me chama lá no WhatsApp que eu posso passar, né, algumas fotos para vocês aqui dessa exposição que eu vi lá sobre o Euclides da Cunha, tá? Muito interessante, que contava sobre esse conflito dos Canudos, né, a Guerra de Canudos. Mostra aqui alguns relatos bem interessantes. Se você tiver interesse, manda mensagem lá que eu passo para vocês, tá bom? Após, então, 4 expedições militares, Canudos é massacrada. Como eu disse, a fonte bibliográfica frequentemente citada é Os Sertões, de Euclides da Cunha, tá? Eu disse para vocês, então, que eu estou deixando aí em anexo algumas páginas, né, algumas páginas do livro contando um pouquinho sobre a história de Canudos, e lá tem um exercício, né, tem análise de documento. Então, eu quero que vocês, tem análise de documento, então eu quero que vocês leiam e respondam no caderno de vocês, tá? Não precisa copiar a pergunta, só coloca a resposta. Lembrem-se de colocar a completa, introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.